Bom, cientistas do país uniram esforços para combater a Covid em 2021. Eles criaram testes 100% nacionais e desenvolvem remédios contra a doença. Além disso, o fortalecimento do Sirius, um dos principais complexos científicos do mundo, que fica em Campinas, pode acelerar o desenvolvimento de vacinas. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, conversou com a jornalista Júlia Ballarini sobre esses e outros assuntos. E a gente mostra um trecho dessa entrevista agora. Ministro, primeiro eu quero agradecer muito ao senhor por falar com a gente, A Voz do Brasil, também Repórter Brasil, e começo falando já sobre o coronavírus, A gente sabe que o Ministério tem investido bastante, sobre pesquisa da Covid com a Rede Vírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, e quais projetos ela engloba. Nós estabelecemos no começo da pandemia, aliás, antes do começo da pandemia. A pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020. No dia 10 de fevereiro de 2020, nós já tínhamos estabelecido a Rede Vírus MCTI. A Rede Vírus MCTI é uma rede de pesquisadores, especialistas em viroses emergentes, e eles que nos deram todas as diretrizes e estratégias para que o Ministério combatesse o Covid do ponto de vista da ciência. Lembrando que tem o Ministério da Saúde que está, vamos dizer, na frente de combate. Nós fornecemos ferramentas para eles. Então, dentre essa estratégia, nós tivemos ações que foram emergenciais e ações continuadas. Nas ações emergenciais, nós trabalhamos com desenvolvimento de prevenção, como desde proteção individual até proteção coletiva, todo o trato com águas residuárias, por exemplo, para detecção do vírus em águas residuárias, detecção do vírus em animais, nós temos sub-redes que trabalham com isso. Depois, na área de testes diagnósticos, o Brasil tinha muita dificuldade de importação de testes diagnósticos no início, então nós desenvolvemos isso no Brasil. Hoje nós temos testes que nós podemos fazer 100% no Brasil, seja com inteligência artificial, biosensores, com a parte de enzimas, para testes também, todos desenvolvidos no Brasil. Isso é extremamente importante. Na parte de tratamentos, tratamentos avançados ou tratamentos para a doença, nós testamos mais de 2.000 medicamentos, chegamos a um medicamento que foi considerado adequado para a redução da carga viral, foi publicado em revista internacional e agora os outros países estão chegando à mesma conclusão. Isso é importante ressaltar. É o que eles chamam na Europa de NT300, que agora eles estão verificando que reduz a carga viral, exatamente como o Brasil fez e publicou internacionalmente. O governo inaugurou mais estações de pesquisa no Sirius, o maior acelerador de partículas de luz sincrotrão do mundo. O que esse super laboratório analisa e quais os resultados esperados para os próximos anos a partir dessas pesquisas? Olha, o Sirius é um orgulho para todo brasileiro. Aliás, também é outro lugar que vale a pena conhecer. Fica em Campinas. O Sirius ele é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ali nós temos 4 laboratórios, um deles ligado a biocombustíveis, um de nanomateriais, outro de ciências da vida, de biociências, e o Sirius. É um acelerador de partículas de geração 4, existem poucos iguais a eles no planeta, feito com cerca de 87% de tecnologia nacional das nossas empresas, que é também bastante importante. Você não acha componente de acelerador de partícula para vender em alguma loja, Você tem que fabricar sob medida aquilo lá. E o Brasil tem essa condição agora. Para que serve um acelerador desse? Bom, ele serve para muita coisa. Primeiro, você pode imaginar como se fosse um super microscópio que vê qualquer coisa que você quiser a nível atômico, subatômico até. E com isso aí, a gente consegue analisar, por exemplo, o petróleo. Vamos pensar em petróleo. Imagina, tem um pré-sal, o petróleo ele fica alojado dentro de pequenas cavidades, como se fosse uma esponja. E aí, à medida que você utiliza aquele poço, você precisa injetar água, fazer o cracking, por exemplo, para abrir mais espaços lá, ou detergentes para descolar o petróleo daquela rocha. Que tipo de detergente você vai colocar que seja viável economicamente? O Sirius consegue analisar esses detergentes,
dar a indicação correta para aquela rocha, para aquele tipo de óleo, e com isso pode ter um ganho de 7 a 10% de eficiência do pré-sal. Dá para calcular quanto que isso vale. Isso falando uma aplicação. Tem aplicações no setor da parte de vida também, de saúde, né? Então, quando você analisa uma célula, você analisa os remédios, por exemplo, nós testamos 2.000 medicamentos usando inteligência artificial, e se for lá no Sirius, você vai ver a capacidade que ele tem de analisar, né, a célula a nível, vamos dizer assim, de DNA até, dentro daquele material, dentro daquele equipamento. E agora vem uma novidade muito boa também. Nós estamos construindo ao lado do Sirius, colado no Sirius, o laboratório de nível de biossegurança 4. É uma facilidade, um laboratório bastante caro, mas é um investimento que vale a pena, que vai salvar milhões de vidas. Por quê? Esse laboratório ele pode analisar vírus com alta letalidade, por exemplo, ebola e outras coisas, a nível 4 de máxima letalidade, que o Brasil não tem, nenhum país da América Latina tem, mas ele colado no Sirius, ele vai ter uma capacidade única no planeta, porque os cientistas vão poder analisar aquele vírus, trabalhar aquele vírus, vamos supor, ebola, né? Ou outro que surja aí numa próxima pandemia desse jeito. E com o Sirius você consegue ver o vírus em ação com a célula. Isso vai acelerar a produção de vacinas, vai acelerar o conhecimento humano sobre essa área, e não existe uma outra instalação como essa no planeta. Ou seja, já tenho recebido ligações de outros laboratórios NB4 do planeta que querem trabalhar junto conosco com isso. O Ministério Público recentemente publicou o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva junto com outros ministérios. Com esse projeto, como ele pode ajudar no desenvolvimento da autonomia e da independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Nós criamos em Uberlândia o Centro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras. Esse centro, ele vai congregar os esforços do Brasil inteiro nesse setor, não só para pesquisas de ponta na área de desenvolvimento de próteses, por exemplo, sistemas para enxergar, sistemas para ouvir melhor. Nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que precisam de alguma tecnologia assistiva, como eu preciso. E isso, ou seja, não é algo desprezível, a gente precisa tratar disso, igual doenças raras também. E com isso, nós criamos esse Plano Nacional de Tecnologias Assistivas, inclui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério da Damares, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde e etc. Então, são 5 ministérios trabalhando juntos para atender essas pessoas. Eu tenho muito orgulho dessa, é uma área que mexe muito comigo, porque você deve conhecer alguém que tenha qualquer problema, que precisa, ou que não enxerga direito, ou que não ouve, ou que tem dificuldade de locomoção, e a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A última pergunta também é o que a gente pode esperar para 2022, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o que o povo brasileiro pode esperar de projetos? Nossa, nós temos uma miríade de coisas acontecendo em 2022. Só alguns highlights assim, o início da construção do laboratório de nível de biossegurança 4, o primeiro lançamento internacional do Centro Espacial de Alcântara, comercialmente falando, Nós temos o início das operações do Instituto Nacional do Mar. Nós temos a construção do Criosfera 2 lá na Antártica, aumentar as pesquisas na Antártica. Nós temos o aumento da nossa participação dentro da Amazônia. Muitos outros laboratórios, nós já vamos inaugurar 3, imagino em 2022 a gente vai chegar nos 50 laboratórios em atuação dentro da Amazônia, laboratórios remotos na Amazônia. Muitos produtos de grafeno entrando no mercado, o desenvolvimento da primeira bateria de nióbio grafeno, uma super bateria feita no Brasil, tecnologia nacional, o aumento das tecnologias de biocombustível, a gente não falou sobre isso aqui, a criação do Centro de Tecnologias para Energias Renováveis do Semiárido, lá em Campina Grande, também, que já está a caminho. Aí, funcionamento do Centro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, em Uberlândia, e tem muitas outras. O Centro Nacional de Tecnologia de Vacina no Brasil vai ser independente na produção de vacina a partir de 2022, Isso é um marco da história do país.